Obrigado, Pai. Seu amor tem nos ensinado a viver, nos feito crescer, desenvolvido, tem nos trazido para perto. A palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constranger tem um sentido de trazer para perto, de nos aproximar. Nós somos aproximados a Deus por meio do amor dele. O amor dele é a marca na nossa vida e é a marca da nossa vida em relação aos nossos irmãos, em relação à nossa família, aos amigos, companheiros e à nossa família da fé. Amém. Nós queremos aprender, Pai, crescente, a amar de uma maneira cada vez mais próxima, até que o mundo possa enxergar na nossa unidade, no nosso amor, no nosso procedimento, sem precisar de dúvida, provas científicas, que Jesus Cristo é o Senhor. Nos ajuda a crescer, Senhor, nesse amor, a nos desenvolver nesse amor. Oro nessa noite para que mais um pedaço dessa construção seja edificado em nós, que mais um pouco aquilo que tem sido desenvolvido na gente seja desenvolvido nessa noite. Nós nos abrimos completamente à sua perfeita vontade, ao seu Espírito, para que possamos te conhecer melhor por meio da sua palavra, por meio da pessoa de Jesus Cristo e de todo o ensino que é segundo a piedade. Te agradecemos, Senhor, pela sua vontade perfeita se estabelecendo no nosso meio. Eu me coloco à sua inteira disposição para ser guiado pelo seu Espírito e falar aquilo que vai alcançar os corações dos seus filhos aqui nessa noite. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que a sua vontade está sendo feita em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado, gente. Boa noite, irmãos. Estão bem? Tá quente, né? Tô achando. Eu tava aqui, tira casaco, bota, como é que é? Jó, capítulo 1. E não, eu não vou falar sobre Jó. Mas o livro de Jó é o livro mais antigo, acreditam os especialistas, né? Escrito na Bíblia. Ah, por que ele não está lá no começo? Porque a Bíblia não está em ordem cronológica. Parece, por causa do Gênesis. Mas o livro de Gênesis, ele chama Gênesis porque ele começa dizendo no princípio. E Gênesis é a tradução grega da Septuaginta, que vai dizer, que foi rebatizado o nome do livro, quer dizer princípio. Mas o nome em hebraico é no princípio por causa das primeiras palavras. Todos os nomes dos livros do Pentateuco, né, dos livros de Moisés, eles são em hebraico as primeiras palavras, né? Eu até sei como que escreve, mas eu não vou arriscar como que fala o hebraico. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jó, ele está organizado na Bíblia, junto com os livros poéticos. Porque, de fato, ele é um livro poético. Ele rima em hebraico também. E ele está junto ali de Salmos, né? Ele é o primeiro. Então, é ele, depois Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes, depois Cantares. São 5 livros poéticos do Antigo Testamento. Embora Jó seja o mais antigo do Antigo Testamento.
que eu estou dizendo isso? Porque eu quero mostrar um pouco da visão de Jó, só o inicinho dela. E a gente percebe pelo final do livro de Jó, que a visão de Jó, não só sobre Deus, mas sobre a vida, é uma visão completamente deturpada. E nós que somos cristãos, nós temos uma visão, ou precisamos ter uma visão centralizada na figura de Jesus Cristo e na revelação dada por Ele. Sabe, nós não somos da época de Jó, nós não somos da época de Abraão, nós não somos da época de Moisés. Nós somos na revelação dos últimos dias através de Jesus Cristo. Amém. Nós lemos as Escrituras através de Jesus. E qual que é a importância do livro de Jó? Justamente a gente conseguir ver a condição do homem sem Cristo. O homem sem Cristo pensa dessa maneira. Amém? E sabe, a gente percebe que muitas vezes, por uma questão cultural, a gente é criado em um mundo, entre aspas, cristão, porque de fato um mundo que sabe da vinda de Jesus, um mundo modificado pela filosofia cristã, pelo pensamento cristão, pela teologia cristã. A gente é criado nesse mundo, mas misturado com um pensamento pagão, um pensamento filosófico sem Cristo. E a gente não sabe o que veio de quê. E por causa disso, a gente acaba não conseguindo, em alguns momentos, viver coisas que a Escritura fala que a gente pode viver. E que a gente deve viver. A gente lê na Escritura algo e a gente vê a nossa vida. E por que eu não estou vivendo isso? Jó capítulo 1, versículo 1. Vai dizer: na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Então, primeira coisa, a gente não pode falar mal do caráter de Jó. Jó, segundo a própria Escritura, era um homem íntegro, justo. No Novo Testamento, Jó também é chamado de justo. Para a aliança que Jó estava, que era antes da aliança de Abraão, muito antes da aliança de Moisés, o que Jó tinha de conhecimento sobre Deus era somente a queda e o dilúvio. O que Jó conhecia sobre Deus era nada. Ele sabia de um homem pecando no paraíso, isso tudo por tradição oral, porque não tinha história escrita, né? Não tinha escritura, não tinha nenhum livro. O livro que foi escrito sobre ele, certamente foi escrito também por uma tradição oral, é por isso que a gente tem algumas coisas que elas não devem ser compreendidas tão literalmente, né? Como uma hora fala lá do Leviatã sendo pescado por um anzol nas narinas. Aquilo ali não é literal, né? Como eu disse, é um poema. Mas o que tem na cultura de Jó, do povoado de Jó, da terra de Uz, é um entendimento sobre Deus passado de geração por geração, através da tradição oral. Mas nessa tradição, Jó era considerado um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. Amém? Era um cara bacana, era um cara bom. Tinha 7 filhos e 3 filhas, bom para fazer filho também. E possuía 7.000 ovelhas. Cara, não sei o que é isso na época não, mas hoje é bastante, né? 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos e muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Galera da festa, rico gosta de festa, né? Tá certo. Eu gosto de festa também. Tem condição, tem que dar festa, é isso mesmo. E principalmente, se der festa, me chama. Olha o versículo 5. Terminado um período de banquetes,
Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Que sujeito paranoico. Eu não é? O povo estava lá dando festa, tranquilo, feliz. Ele era um homem íntegro, justo, cheio de bens, cheio de filhos, cheio de coisa. E ele ficava pensando assim: pode ser que lá no íntimo, no coração, no pensamento, os meus filhos tenham amaldiçoado a Deus. Quem que pensa nesse tipo de coisa? Sabe? Vamos lembrar do que Jó sabia. Jó não tinha a imagem de Deus como nós temos através de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer: havendo Deus outrora falado aos pais por meio dos profetas, ultimamente nos falou por meio de Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, aquele que era a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus, mas Jesus não tinha vindo ainda. No meio do livro de Jó, ele vai dizer: eu sei que meu Redentor vive. Existe uma profecia sobre Cristo no meio do livro de Jó, mas ainda estava muito longe no tempo e na revelação de quem Deus era. Amém? Muito longe. Jó não sabia quem Deus era. Jó sabia de um Deus que tinha expulsado Adão e Eva do paraíso por causa de uma fruta. Jó sabia de um Deus que tinha aberto as comportas do abismo, né, dos mares, e inundado toda uma terra por causa do pecado, salvado apenas uma família. Para a gente talvez seja difícil entender isso, mas é claro que Jó não amava a Deus. Jó tinha medo de Deus. E o amor e o medo não andam muito juntos, não. O amor lança fora todo medo. Não estou dizendo que ele não amava, ou que ele odiava. Eu estou dizendo que o sentimento que certamente predominava na vida de Jó, em relação a Deus, era o medo. E o medo de Jó fez com que Jó se tornasse um cara controlador. Como assim controlador? Veja que ele tinha medo do pecado na vida dos filhos, e não só na vida dos filhos, mas no íntimo dos filhos. No pensamento dos filhos. Sabe, isso acabou se tornando uma prisão para ele. Porque ele tinha que, no fim de cada festa, ter que fazer uma purificação. Ter que chamar, assim, agora vamos resolver esse negócio aqui todo dia. E ó, eles davam banquetes em casa, um de cada vez. Eram 7. Não devia ser pouco banquete, pouca festa. E aí quando termina o período, ele tem que purificar, ele tem que fazer, sabe-se lá, o que passou pela cabeça desse povo. Sabe? Eu acho que desde a queda, desde quando a maldição foi proferida por Deus, do suor do teu rosto você vai comer o seu pão. O homem que foi criado não para ter esse controle, mas foi criado para usufruir de um mundo entregue por Deus. Porque foi isso que aconteceu no jardim, né? Um mundo cheio de frutos, cheio de riquezas, tudo indo bem, tudo dando certo, só precisa esticar a mão, pegar e comer, se alimentar do fruto da terra, e de repente a terra daria cardos e abrolhos, a terra daria coisas ruins, ele teria que arar a terra,
poderia não dar colheita, a gente sabe. Existem, através da história, grandes fomes, grandes secas em regiões. Às vezes povoados inteiros, tribos inteiras, pereceram por causa de fome. Se você for olhar a história, você vai ver, aconteceu na América do Sul, acontece de vez em quando até hoje, na Amazônia. Mesmo na Amazônia, sendo uma floresta, acontece de ter seca e estiagem, que a caça vai para dentro do mato. Eu dei aula lá em 2016, em Roraima, e as tribos passam fome, porque não tem, não há floresta. Eu achei que não era possível isso. Mas tem uma estiagem, acaba a caça vai para dentro do mato, e eles não conseguem alimentar a tribo e gente morre de fome. A fome, a falta, é uma constante que vive junto com a gente nesse mundo. Porque nós estamos em Cristo, mas o mundo como um todo está no pecado também. A gente convive com pessoas em Cristo e a gente convive com pessoas que não estão em Cristo. A gente convive com pessoas que estão em Cristo, mas vivem como se não tivesse. E convive com pessoas que não estão em Cristo, mas por causa da cultura, acaba praticando coisas da palavra mesmo sem saber. E consegue prosperar em áreas que às vezes a gente que está dentro da igreja não consegue. Por causa de princípios. O que nós vemos é que uma das formas mais diabólicas de afastar o nosso coração de Deus, que foi o que aconteceu com Jó, não vou falar mais sobre ele hoje, senão a gente fica só nele, é o medo. E quando a gente é assolado pelo medo da falta, pelo medo do futuro, pelo medo do que vai acontecer amanhã, a gente nunca toma boas decisões. A gente só toma decisões equivocadas. A gente sempre erra quando a gente age pelo medo. Principalmente quando a palavra fala que o justo viverá por meio da fé. Amém. Se o justo vive por meio da fé, e lembra, Jó era um justo. Justo não vive por meio da fé somente depois de Cristo. O justo sempre viveu por meio da fé. Amém? Então, a fé, ela é o contrário do medo. O medo é uma certeza de que alguma coisa vai acabar dando errado. O que Jó tinha aqui era essa certeza, alguma coisa vai acabar dando errado, e sabe, ele viveu por meio dessa certeza dele, e as coisas realmente deram errado. Foi só quando ele ajustou o olhar dele sobre Deus, que ele começou a andar em fé, e ele foi restituído. Amém? Sabe? 2025. E nós corremos o risco de padecer pelo mesmo erro, mesmo sabendo quem é Jesus, mas pelo mesmo erro de Jó. Tendo um medo, e o medo nos levando a viver uma vida como controladores da nossa própria vida. E é engraçado porque a gente sempre ouve, o crente tem uma frase que ele fala sempre, que eu acho muito interessante, que é assim: Deus está no controle. O interessante é que eu só ouço o crente falando que Deus está no controle quando deu tudo errado. Não é? Quando você tentou ter o controle de todas as coisas, você tentou manipular todas as coisas, você tentou pegar tudo, botar de tudo debaixo da sua asa. Quando você não teve mais o que fazer, e aí você percebe que você não tem mais o que fazer, você fala assim: mas Deus está no controle. Quando foi o nosso controle que fez tudo acontecer como aconteceu. E quando dá errado, a gente gosta de falar: mas Deus sabe de todas as coisas. Mas não foi isso, exatamente isso que Jó falou.
Exatamente. Satanás vai lá e fala assim, vou tomar tudo desse cara. Toma tudo. Depois que ele toma tudo, Jó fala assim, Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. E 2025 a gente ainda repete isso. Quando que motivou as coisas a acontecerem? Foi justamente a gente fazer as coisas não segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa. Às vezes, quando eu estou pregando, e eu falo sobre ser guiado pelo Espírito, eu consigo enxergar na cabeça de muita gente um ponto de interrogação deste tamanho. O que é ser guiado pelo... Já viu o desenho animado? Fica um ponto de interrogação. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Ser guiado pelo Espírito Santo começa por você obedecer a palavra. Amém? O Espírito Santo, ele sempre vai falar o que a palavra fala. Amém? Ser guiado pelo Espírito Santo nunca vai acontecer se você não conhecer a palavra e se você não colocar a sua vida, olhar para a palavra e ver o que você precisa mudar na sua vida pela palavra. E quando eu falo isso, eu não estou falando de pequenas práticas. Eu estou falando de toda uma direção de vida. Eu vou te dar um exemplo e eu tenho certeza, na hora que a gente lê, a gente vai ler que é Jesus falando. E a gente sabe, porque é Jesus falando, que o cara do exemplo dele está errado. Mas se eu mudasse o exemplo, eu não estou com paciência e criatividade para fazer um outro exemplo aqui, para fazer uma pegadinha. Mas se eu mudasse o exemplo, eu tenho certeza, e fizesse uma votação secreta no íntimo do coração, que todo mundo, ou grande parte, cairia exatamente no exemplo que Jesus falou, que era insensatez. Abre em Lucas capítulo 12 comigo. Você conhece esse versículo, esse texto, né? Lucas 12, 16. Lucas 12, 16. Diz assim, então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Presta atenção, esse cara tinha produzido bem. Estava com recurso, amém? Não tem onde armazenar minha colheita. Ele tinha um problema maravilhoso. Ele tinha colheita sobrando. Imagina, nossa, eu estou com tanto dinheiro que eu não tenho nem onde guardar. Imagina o tempo sem o banco, né? Claro. Acabou o colchão, acabou o armário. Onde que eu vou guardar tanto dinheiro? Isso é um problema bom, não é? Nunca tive esse problema. É um problema bom. E aí no versículo 17 ele pensa numa solução para o problema dele. E eu vou te falar, ele tinha várias soluções possíveis. Tinha várias coisas que ele podia fazer aqui. Ele escolheu uma. Ele fala, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Que coisa deliciosa de dizer para si mesmo. Já conversou muito com você? Você olha no espelho e fala assim, você está bonito, viu? Meu Deus do céu. Eu fiz isso hoje. Você tem muito dinheiro. Olha, você pode comer e beber o resto da sua vida.
de se alegrar. Bom, né? Eu poderia mudar esse exemplo. Sabe, eu tenho que trabalhar muito, trabalhar que eu tenho que fazer meu pé de meia. E eu vou trabalhar porque eu preciso juntar. E eu preciso juntar, eu preciso comprar minha casa, eu preciso garantir minha vida, eu preciso garantir o futuro dos meus filhos, eu preciso fazer uma poupança para a faculdade. Eu preciso, talvez, investir em capital especulativo, bolsa, investimentos. Qual investimento que está o melhor para eu botar o meu dinheiro? Para fazer meu dinheiro render e garantir o meu futuro. Qual é o motivo pelo qual a gente pensa nessas coisas? E deixa eu te falar uma coisa. Se a gente não tivesse na igreja, eu não tivesse com o microfone, e você não tivesse sentado calado, obrigado a me ouvir sem discutir comigo, você ia ou não ia falar numa roda completamente desarmado que o plano desse cara é um bom plano? O plano desse cara é um ótimo plano. Se você não é crente, é o plano que nos ensinam lá fora. Amém? E esse é o ponto onde vai discernir se você é cristão e age como um pagão, ou se você é cristão e age como um cristão. Jesus diz, não sou eu que estou dizendo, não é a minha interpretação, não sou eu que estou falando dessa forma. Você pode ler e reler esse trecho em qualquer versão da Bíblia que você quiser. Você pode pegar comentário bíblico de qualquer autor teólogo. Você pode perguntar para qualquer ministro do Evangelho se eu estou dizendo isso aqui da minha cabeça. Então não odeie o mensageiro, odeie a mensagem. Embora eu estou querendo te ajudar a não odiar a mensagem, a amar a mensagem e deixar que a mensagem mude a sua vida. Contudo, Deus lhe disse, cara, não tem interpretação aqui não. Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Entendi, você está pedindo para dar dinheiro para a igreja. Não. Porque aqui o problema não é esse. O problema desse cara, é claro que pode ser isso também, você ser generoso com todo mundo, mas não é isso o problema. O problema é que essa pessoa vive pelo medo de não ter amanhã. Ele já tinha riqueza guardada nos celeiros. Ele estava tranquilo até com o que ele tinha. E sabe, não existe pecado em você ter uma reserva. Uma reserva pode ser sim sabedoria. Mas você viver uma vida projetada. E a gente tem absurdos dentro da igreja. Que tem gente que fala assim, não, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Depois que eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor. Meu Deus, está tudo bem aí, gente? Eu sei que você nunca pensou nisso e nunca viu ninguém falando isso. Mas existe, você acredita? Gente que pensa igual esse cara que Deus chamou de insensato. Algumas versões Deus chama de tolo, que é a versão Montes Clarence. A gente gosta de usar essa palavra aqui. Versículo 22 diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos. Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A cultura
diabolicamente inspirada, faz com que a gente viva uma vida em que a gente realmente não consegue ouvir e obedecer a Deus. A única coisa que a gente consegue fazer é se preocupar. E é uma coisa tão maluca que a gente se preocupa mesmo quando a gente tem. O cara já estava com muito, Jó tinha tudo. Esse cara da parábola de Jesus tinha muito, tinha tudo. E ainda assim, são maus exemplos de como proceder com riqueza. E aí, não faz nem muito sentido você ter riqueza, que quando ela chega na sua mão, ao invés de você se tornar alguém que vai usar essa riqueza segundo a vontade do Senhor, você vai se tornar um controlador dessa riqueza. E o problema do mundo é esse. Porque o homem foi colocado no mundo e de repente, alguns mais fortes resolveram cercar uma terra e falar assim, pronto, ninguém entra aqui, isso aqui agora é meu. A gente nunca parou para pensar, mas não é um absurdo que para eu visitar um outro lugar que Deus criou, eu tenho que ter um passaporte? Porque um povo que mora lá não deixa eu ir, não. Eles têm um povo que mora no meu país, que vai decidir se eu vou entrar lá. Quando que isso começou a acontecer? Controle. Aí o mundo é baseado em controle. Eu tenho que controlar a minha vida, eu controlo. Aí os caras casam com as mulheres, controlam a vida da mulher, a mulher controla a vida do cara, os pais controlam a vida dos filhos, os filhos estão com 25 anos. Ah, não, meu filho não vai sair de casa ainda não. Meu Deus! A gente vive uma vida horrorosa, querendo que tudo fique ao nosso controle. E porque a gente quer que tudo fique ao nosso controle, a gente quer que o nosso destino está no nosso controle. A gente quer que o nosso dinheiro está no nosso controle. Que os nossos bens estejam no nosso controle. Tudo tem que estar no meu controle. Ah, mas Deus está no controle. Não está. Ou está no meu, ou está no dele. Aleluia. É raro ouvir alguém falar Deus está no controle. Falando e realmente deixando as coisas no controle de Deus. Porque mesmo quando a gente começa a obedecer a Deus e andar por meio da fé, a gente costuma, e eu vou te falar que acontece comigo, tá, gente? Eu fico assim, ai, será que vai? E aí você não fica controlando, e aí o que a gente fica? Ansioso. Porque saiu do meu controle. Quando sai do nosso controle, a impressão que a gente tem é que a gente está num barco desgovernado, sem remo, sem motor, e que a qualquer momento a gente pode cair de uma ribanceira. E é onde vem a preocupação. Deus está no controle. Se Deus está no controle, gente, se Deus está no controle, as coisas estão bem. A gente nunca pode dizer Deus está no controle com, não, tudo bem, mas Deus está no controle. Como se fosse uma coisa ruim, uma coisa pesada. Pesado é eu estar no controle. Pesado é quando você está no controle. E normalmente, quando a gente está no controle, as coisas se dão mal. As coisas realmente funcionam quando Deus está no controle. Mas nós somos absurdamente tentados a trazer as coisas para o nosso controle. É por isso que Jesus vai dizer, no versículo 29 aqui, não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, se eu não priorizo o reino de Deus, se eu não priorizo a renovação da minha mente, se eu não priorizo servir ao Senhor, eu estou vivendo como alguém que não é cristão. Está funcionando o microfone?
E sabe, eu não tenho autoridade para dizer isso. Mas o cara que disse isso tem. Porque ele é o Cristo. E o Cristo disse que quem se se ocupa preventivamente com o que vai comer, o que vai beber, são os que não o conhecem. Você está aqui? Quantas vezes você toma atitudes, dia após dia, baseado no medo de não ter salário? Você escolhe para onde você muda, onde você mora, por causa de dinheiro. Você escolhe se dá para fazer uma coisa ou não por causa de dinheiro. O chefe te mandou mentir, você mente, mesmo sabendo que o diabo é o pai da mentira, porque se você não mentir, você vai ser demitido. Tá difícil descer aí? Mas é a realidade. Amém? Mas e aí? Mas como é que eu vou pagar minhas contas? Creia no Senhor. Dá o controle na mão dele. Essa coisa do controle tem tantas camadas, irmãos. Tantas camadas, tantas camadas. A gente é tão viciado em controle. A gente quer tanto controlar. A gente quer controlar a família. Se eu não tomar cuidado, eu quero controlar todo mundo aqui. Saber onde você vai. E se você não tomar cuidado, você, ao invés de entregar o controle para Deus, você entrega para mim. Porque você pode pegar, se estiver dando uma coisa errada. A gente tem uma ilusão de controle, a gente quer manter o controle na nossa mão. Você viu o que fulano fez? Deixa ele. Eu não sou muito bom de dar conselho, não. Gente chegou às vezes com filho, 18, 19 anos, meu filho não está querendo obedecer a palavra. Eu falei, acontece. Criou mal. A culpa não foi sua. É o mundo nos faz viver dessa forma. E agora? Agora a gente ora, a gente ajuda, a gente tenta, mas não dá para controlar tudo, não. Amém? Não estou julgando quem criou bem ou mal, não, porque é impossível saber isso quando você... Né? O mundo é uma sucessão de desastre. A gente é mal criado pelos pais, cria mal os filhos. Não é? A culpa é do diabo, não é sua, não. Mas sabe, às vezes a gente fica com uma coisa de, não, agora eu vou fazer, a pessoa não vai. Não vai. A primeira coisa que você tem que fazer é você tomar o controle do seu emocional. E quando você tem um controle emocional, você consegue obedecer a palavra mesmo quando ela é contrária à sua vontade. Porque entregar o controle para Deus significa confiar nele. E viver crendo que o que ele mandou você fazer vai dar certo. Porque para a gente, muitas vezes, coisa que Deus fala para a gente fazer, você não vai dar certo. Esse negócio aqui, por exemplo, é um deles. Não vou preocupar com pagar a conta. Tá, o que eu faço então? A gente não sabe nem por onde começar. Eu paro de trabalhar, eu trabalho, não trabalho, eu vou trabalhar onde? Eu vou trabalhar na igreja, vou começar a vir em todo culto. Não é assim. É uma decisão de coração. Eu não controlo mais a minha vida. Eu não vou ficar com essa coisa de controlar todo mundo. De controlar a mim mesmo. De saber o que vai acontecer. Não. Isso é uma ilusão. Porque a gente não controla nada. E quando a gente controlar, a gente está errado. O controle nosso é ilusório.
Você não tem controle sobre seus filhos. Você educa. Você dá o exemplo. O melhor jeito de você garantir uma boa vida para os seus filhos é dar um exemplo para eles de educação cristã. Amém. Não é, não vai sair, não pode. Quantas pessoas erraram na história assim, irmãos? Até os 18 tem que ir na igreja, enquanto morar no meu teto, tem que fazer. Aí o menino cresce, aprende a trabalhar, sai e faz o que ele quer. Estou falando um negócio que nunca aconteceu. Vocês estão aqui? Mas a gente tem uma ilusão que a gente controla. Enquanto estiver aqui, é assim. Aí um dia não está. E o dia que não tiver? Valeu a pena? Os anos de briga até o momento da libertação? Vale a pena, gente. O que vale a pena é eterno. A gente tem ilusão de controle. Nós não controlamos nada. Irmãos, a gente não controla nada. Eu vou falar mais uma vez para você entender, para você entrar dentro do seu coração isso. E quanto mais isso dói para você, mostra o tanto que Deus não está no controle. Você não tem controle de nada. Porque o controle ou está na mão de Deus ou está na sua. Agora, a gente controlando alguma coisa, nós somos completamente frágeis. Porque eu controlar a minha vida, sendo que eu não conheço o futuro, eu não estive no meu amanhã, Deus esteve. Eu não estive. Aí eu quero controlar o meu amanhã. Cego. E Deus falando, faz isso. Não, Senhor, peraí, que eu acho que você não está enxergando bem o que está acontecendo comigo. O que a palavra fala sobre filho, por exemplo? Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que ela deve andar. E até quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Qual é o jeito de fazer a criança não se desviar? Botando 35 proibições. Eu não estou falando que você tem que deixar seu filho fazer o que ele quiser, não. Você ensina. E às vezes uma proibição pode ser parte do ensino. Mas mais importante do que a proibição é o ensino. Tem que saber por que não pode fazer. E sabe, as coisas de Deus todas têm lógica. Todas elas têm lógica. Todas elas, se você ensinar, a pessoa vai falar assim, faz sentido. Eu posso odiar, mas faz sentido. Todas elas. Mas quando a gente acha que a gente está controlando, não dá certo. A gente só acha. É só ilusão. E traz mais dor ainda quando a coisa foge do controle. Porque saiba, foge. Sabe por quê? Porque nunca esteve. Paulo fala a Timóteo para ensinar, por exemplo, para os ricos do presente tempo, para não depositar a esperança deles na incerteza das riquezas. Olha que loucura, a gente crê que não nada mais certo do que ter riqueza para ter certeza. Só que a história já mostrou que não tem nada a ver. Quantos grandes ricos na Europa foram invadidos por outros países e perderam tudo? O que aconteceu no Holocausto há 80 anos atrás? Judeus riquíssimos foram saqueados e foram martirizados. Talvez se você falasse para um judeu em 1920, que 15 anos depois, ele perderia a riqueza de uma família inteira, de gerações, ele ia rir da sua cara. Não vai acontecer. Eu estou falando de uma coisa. Mas aconteceram milhares através da história. É só estudar a história. Aconteceu no Brasil há não muito tempo. E arrisca acontecer a qualquer momento, qualquer coisa. Desde uma crise imobiliária,
quebrou muita gente nos Estados Unidos em 2008, mas a cabeça nossa é dura. A gente acha que se eu tiver 15 mil na minha conta, eu estou bem. Não, se eu tiver o meu pezinho de meia, pé de meia pega fogo, gente. A única confiança que nós temos é fazer a vontade do Senhor. Isso se nós cremos nele. De fato, se Deus não existir, esse meu papo não funciona. Mas é fácil testar. É só você confiar nele e ver que dá certo. A questão é a fé. Agora, se você... Acontece, gente, da gente aprender a acreditar em Deus também por medo. Olha só. Vai que Deus existe e eu fico para trás. Você acredita em Deus? Acredito. Acredito. Ai, ai. Provérbios capítulo 28. Vocês estão quietos hoje. Provérbios 28, 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Versículo 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Aleluia. Não quer correr perigo? Anda segundo a sabedoria. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Amém? Todo momento a palavra nos ensina. Eu tenho que confiar no Senhor. Eu confio no Senhor. Confio no Senhor. Eu confio demais. Ó, só confio em Deus. Eu oro toda noite, na hora do banho. Eu sempre confio. Eu oro. Deus é meu escudo. Entendi. Só que o que mostra que você confia não é você dizer que você confia. O que mostra que você confia é você fazer o que a palavra ensina. Pastor, mas eu não sei direito o que a palavra ensina. Piorou então. Porque se você crê na palavra dele e você não conhece, esse é o objetivo número 1 da sua vida. Ah, mas o quê? Mas o quê? Mas você tem um monte de outras coisas. Prioridades, talvez? Outras prioridades. Acima de Deus, como é que funciona isso? Acima de aprender a palavra de Deus, como é que funciona isso? É que você tem que terminar de fazer alguma coisa que no fim de tudo está relacionado ao seu bem-estar financeiro. Não é? Um estudo, um trabalho. E o negócio de buscar em primeiro lugar o reino de Deus fica como?
Não odeie o mensageiro. Obrigado, amor. Minha esposa disse que me ama. Eu tenho que trazer ela aqui sempre, me ajudar nessas coisas. Eu estou te falando isso, meu irmão, porque eu quero te provocar mesmo. A você ousar crer. Porque eu acho tosco a gente viver uma vida de fachada com Deus, que conhece quem a gente é por dentro. Não é bobo. Pastor, você está me fazendo chegar à conclusão que eu não acredito em Deus. Amém. Não quero isso. Amém. Eu quero que você creia, porque o lado de cada cerca é maravilhoso. A vida, por meio da fé, é maravilhosa. Talvez você não tinha aprendido dessa forma. Mas talvez você esteja aprendendo hoje. Ah, não é bem assim não. Cuidado com esses pensamentos que são tolos. Não é bem assim como? Não é bem assim como Jesus falou? É como então? É o contrário do que Jesus falou? Como que você pode dizer que você é cristão se você acredita no contrário do que Jesus falou? Então, como um semeador da palavra, eu creio que a palavra tem esse efeito. Ou ela vai te colocar para crer, ou ela vai te cortar. Eu quero te colocar para crer, mas eu não tenho esse controle. É você que tem. Amém. Eu queria que todo mundo que me ouvisse vivesse a palavra. E eu já fiquei, confessando meu pecado agora, eu já fiquei afetado por isso, sabe? Às vezes, eu tenho que ser persuasivo, como é que eu tenho que fazer? Mas, sabe, eu não tenho controle. Eu não sei como é que é cada coração, não. Deus sabe. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe por que você está aqui. Você sabe menos que Ele. Por mais que talvez você tenha uma ilusão de controle, Ele sabe mais do que você. Como é que é o seu coração. Ele sabe as dificuldades que você tem para crer. Eu não quero que você confunda as suas dificuldades culturais para crer, porque a gente foi ensinado errado. Eu quero que você entenda. Nós fomos ensinados errado. Mesmo que você tenha nascido na igreja. Pastor, que palavra é essa? Eu nunca ouvi isso. Pois é, que pena. Porque essa é a palavra de Deus. E eu não fiz nenhum nó grande aqui não. Eu introduzi com velha aliança. E talvez muitos de nós consigamos entender muito mais o que Jó fez do que o que Jesus mandou fazer. Isso mostra a pobreza espiritual da cultura que a gente foi inserido aqui no Brasil. A gente olha às vezes para Estados Unidos, fala, nossa, que povo próspero. A cultura é diferente, principalmente essa. Fé e prosperidade, que são coisas da Escritura. Eu não estou falando para você parar de trabalhar e viver irresponsavelmente. Não é sobre responsabilidade. O cristão é responsável. É sobre prioridade do seu coração. Quantas vezes você vê alguma coisa da Escritura, ou você sabe que tem que fazer alguma coisa porque é o certo, e você fica com medo de fazer por causa de alguma coisa fugir do controle. Eu tenho que falar a verdade, mas se eu falar a verdade, a mentira, ela é
subterfúgio de controle da situação. Eu tento controlar o que está acontecendo, a verdade vai me expor, então eu vou mentir. Agora, é ou não é uma ilusão de controle? Quanto tempo dura uma mentira? Quanto tempo prevalece? Eu conheço uma pessoa que conseguiu mentir para a esposa a vida inteira. Para Deus em nenhum momento. E tudo no final das contas vai resultar no quanto você crê que Deus é real. E que a palavra dele é verdadeira. E que a palavra dele funciona. Hoje pela manhã, a Natália ministrou sobre você confiar na colheita, né? E você ir colher a semente. Colher o fruto. Que às vezes a gente fica tão na parábola do semeador, né? O coração de espinhos, ele não consegue ver o fruto, porque ele está controlando a vida dele. Preocupação das riquezas, fascinação das riquezas, cuidados dessa vida. Ele não deixa Deus fazer com que ele dê fruto. E aí, se eu ligar esse texto com João capítulo 15, Jesus fala que os ramos que não dão fruto são cortados. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui é para que você dê fruto. Porque o Senhor falou que quem não dá fruto vai ser cortado. E se eu não quero que ninguém seja cortado, imagina Deus. Mas por que Ele vai fazer então? Não é Ele que vai fazer. Ele quer nos podar para que a gente cresça para dar fruto. Mas se a gente não quiser, se a gente quiser controlar a nossa vida, se a gente não quiser permanecer, perseverar nas coisas que a gente está fazendo para o Senhor, se a gente não quiser se submeter, tudo isso tem a ver com controle. Por que submeter é tão difícil? Por que submeter é tão difícil, gente? Por que quando se fala de submissão na igreja é tão difícil? Por causa de controle. Não, o controle é meu, eu deixo só ir até aqui. Não, eu sou submisso até aqui, então não é nada. Submissão é uma coisa absoluta. Ou você é ou você não é. Não, mas tem várias coisas que eu me submeto. É porque você não liga. É que você quer controlar as outras. Não, tem várias coisas na palavra que eu pratico. É porque você não liga. É porque elas não te tentam, para você não importa. Porque submissão é você tirar do seu controle o que você não quer, o que você quer manter no controle. E são essas coisas que te adoecem. São essas coisas. Por que é tão difícil perdoar? Controle. Não, é a minha ofensa. Eu vou me vingar, eu não vou perdoar. Isso não pode ser assim. Jesus fala em Mateus 18 que para a gente conhecer a Ele, para a gente realmente ser dele, a gente tem que se converter e se tornar como uma criança. Porque criança não tem controle de nada, irmãos. Se tem um bicho sem controle, não é criança. Você pega, leva para um lado, joga para o outro. É hora de dormir, é hora de comer. Pode até num debate, fica chateada, mas você vai, bota no colo, dá 2 tapinhas nas costas, dorme. Não tem controle de nada. A gente fala para os meninos não pular daqui, né? Quando a gente construiu isso aqui, falei, pronto, agora vai ter menino querendo pular. Às vezes o menino pequenininho, o pai fala, pula. Pode ter 5 cobras aqui embaixo, um monte de espeto, que o pai fala pula, o menino pula. Criança confia no pai. Você precisa confiar no seu pai. Senão, você vai estar vindo aqui, ouve uma palavra. Ó, legal isso, né? Algumas vão servir, algumas vão ser boas para você.
Aí outras vão doer. Aí você vai vir, você vai doer de novo. Tem gente que desanima da colheita. A Natália falou sobre gente que desanima da colheita por causa disso. Fala, não consigo praticar isso não. Não consigo fazer isso não. Sabe o que é isso, irmãos? Controle. As coisas que a gente fala que a gente não consegue entregar, não são difíceis de entregar. A ação não é difícil. A gente costuma fazer, a gente tem intensificado porque tem pessoas diferentes chegando na igreja. Um gesto muito simples aqui. Se você não entregou a sua vida para Jesus, para você vir à frente, e aí a gente faz uma oração e você diz publicamente que você entrega a sua vida para Ele. Para muita gente essa ação é difícil. Mas as pessoas vão me ver. Mas qual a dificuldade? Não, mas é o controle da minha imagem, é o orgulho. O que as pessoas vão pensar? São coisas simples, entregar, levantar as mãos e falar assim, Senhor, minha vida é sua. E falar de todo o coração. É fácil fazer. Não precisa de uma habilidade sobrenatural para isso. Precisa de quê? Arrependimento. O que é o arrependimento? É você dizer que você não sabe controlar a sua vida. E você entregar o controle na mão de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas, como eu disse, não sabe o que é Deus está no controle. A gente gosta de deixar no controle de Deus as coisas que não tem possibilidade de estar no nosso. Se eu não tenho chance de controlar, isso eu deixo na mão de Deus. Como é aquela frase que o pessoal gosta de falar? Eu só peço a Deus saúde, o resto a gente corre atrás. Porque saúde não dá para controlar, né? Não dá para controlar. Você não vê vírus, você não vê bactéria. Você não vê célula defeituosa, você não vê. Aí você quer entregar. Mas e a sua vida, o que você vai fazer? Não, isso aqui para deixar que eu corra atrás. Parece bonito, mas é diabólico. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente entrega tudo. Não é só o que a gente não consegue administrar, não. A gente entrega também o que a gente consegue administrar. Eu entrego na mão dele as coisas que eu não consigo e as coisas que eu consigo. Eu vou te dizer uma coisa. É só quando a gente é fiel no pouco que a gente é colocado sobre o muito. É só quando eu entrego para Deus algo que eu conseguiria fazer e que eu tinha convicção que eu ia poder fazer, que eu ia fazer bem, na minha cabeça, porque eu sou um idiota completo, sem fazer bem nada. Mas eu entrego aquilo para Deus. Eu tinha o plano, mas é o Senhor que vai. O Deus fala diferente. Então tá bom. Quando eu consigo fazer isso, aí significa que eu entreguei tudo. Se eu só entrego o que eu já não tinha controle mesmo, eu não entreguei foi nada. Eu estou jogando para a sorte. Eu estou jogando. Tem gente que fala, estou jogando para o universo. O que é o universo? É a sorte. Tu rodou uma roleta. Não tem nada na mão de Deus. É uma roleta. Quando você pratica a palavra, a gente costuma falar sobre a questão dos dízimos, por exemplo. Cara, não há dúvidas da origem bíblica do dízimo. Mas você não consegue dar isso, crendo que você vai prosperar. Você não consegue dar nada, é um negócio que está na sua mão. Você não consegue dar. Está na Escritura, óbvio. Novo, Velho Testamento, em todo lugar. Não acredito. Alguém tem que me mostrar. Me pergunta que eu te mostro. Mas não é isso, é porque a gente não é porque eu não acredito, não é porque eu não acho que tem, é porque eu quero controlar tudo que está na minha mão. E aí eu deixo na mão de Deus.
Eu espero que Deus vai me abençoar com o que não está no meu controle. E aí quando acontece algo de ruim, eu falo, Deus sabe todas as coisas. Deuteronômio 30:19, Deus diz que coloca diante de nós maldição e bênção. E fala, escolhe a bênção. A bênção está disponível para a gente. Mas a bênção significa a gente abrir o controle, abrir mão do controle da nossa vida. Amém. Vamos orar um pouquinho, senão eu fico falando até amanhã. Aproveitando o ensejo, tem alguém aqui que ainda não entregou o controle da sua vida para Jesus? E assim como eu expliquei, quer fazer isso hoje? Se tiver alguém, levanta a sua mão, que a gente vai orar por você. É simples como eu disse. Parte de uma decisão pública, porque Jesus falou que aquele que assumir Ele diante dos homens, Ele vai assumir diante do Pai. Você só tem Jesus te assumindo diante de Deus se você assumir Ele diante das pessoas, publicamente. Tem uma passagem que Paulo fala que nós devemos nos fazer conhecidos por Deus. Como que Deus, que conhece tudo, a gente precisa se fazer conhecido? Lá no Sermão do Monte, tem gente que acha que andava com Deus, e Jesus falou assim: sai de perto de mim que eu nunca conheci vocês. Sabe? A gente não pode inventar uma fé pra gente mesmo, não, irmãos. Inventar uma religião pra gente. Inventar que a gente tem um relacionamento tão especial com Deus que Ele vai desfalar a palavra dele para salvar a gente especialmente. Não funciona. É por meio do arrependimento e de entregar a sua vida para Ele, que o seu nome é escrito no livro da vida, e que você vem para o lado de cada cerca, vivendo por meio da fé, entregando o controle da sua vida. Mas eu sempre fui cristão, desde que eu nasci. Não é hereditário. Não é hereditário. Porque se a porta de entrada para o cristianismo é o arrependimento, seu pai e sua mãe não puderam se arrepender por você. Me arrepender de quê? Do controle. A vida no Senhor é boa, gente. Não estou te chamando para piscina gelada, não. Muito melhor do lado de cá. Eu já tive do outro lado. Tem alguém que deseja receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador? Levanta sua mão, eu vou orar por você. Eu não costumo insistir. Você nunca fez isso na vida. Aleluia. Tem alguém, gente? Aleluia. Sabia. Por favor, você pode vir até aqui.
mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como é que você chama? Jéssica. Repete comigo, Jéssica. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te entrego a minha vida hoje. eu te entrego a minha vida hoje. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados E do controle da minha vida. e do controle da minha vida. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pelo Espírito Santo vindo sobre a Jéssica. Obrigado. Ah, existe festa. Existe festa no Senhor. Existe festa. Festa quando o pecador se arrepende. Obrigado, Senhor. Aleluia! Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado por salvação na sua casa. Obrigado por controlar a nossa vida. Obrigado, Senhor.